Boa noite a todos. Nós do Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, produto do GEDS, que é o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, agradecemos a presença de todos e a gente vai dar início então à mesa redonda Estudos de Defesa e Segurança Internacional no Brasil, da origem à atualidade. Então vamos chamar a mesa, o professor que vai fazer as honras, o Eduardo May, professor aqui da casa. E os professores que vão compor a mesa, então o professor Eliezer Risse de Oliveira, professor titular aposentado da Unicamp. O professor Eurico de Lima Figueiredo, professor titular da Universidade Federal Fluminense. E o professor Hector Luiz Sampierre, professor titular aqui da casa. Bom, passo a palavra então ao professor Eduardo May. Boa noite a todas e a todos. Aqui representando a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Departamento de Relações Internacionais, eu agradeço a oportunidade, né, desses professores, o professor Eliezer e o professor Eurico, como vocês vão notar, fazem parte aí da história dos estudos estratégicos de defesa no Brasil. E o professor Hector, que é da casa, mas talvez alguns de vocês ainda não conheçam, porque ele está lecionando no 4º ano, que também é dos decanos aí, dessa área de estudos. Muito nos honra, muito nos orgulha ter a possibilidade desse encontro, dessa reunião, né? E sem mais delongas, eu passo a palavra aqui a quem vai começar? Eu passo a palavra aqui ao professor Eurico Figueiredo. Obrigado. Boa noite a todos. Satisfação estar aqui, atendendo ao convite da casa, na pessoa do meu amigo Hector. Satisfação de estar aqui com o Eduardo May, meu amigo de longa data, a quem eu vou me referir várias vezes no decorrer da nossa conversa. Eu sou professor titular de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais na minha universidade, a Universidade Federal Fluminense. E exerço também o cargo de diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Fluminense e tem como sigla a contração INEST. Eu vou falar sobre ele e terminar sobre ele, falando sobre ele. De início, eu diria que o INEST, o Instituto de Estudos Estratégicos, é um empreendimento inédito, único e original. Ele é inédito porque, no contexto das universidades federais, e mesmo estaduais e privadas, é a primeira unidade isolada criada no Brasil, ou seja, o Instituto tem o mesmo status que uma faculdade, vocês entenderem melhor, como uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, que foi criada no Brasil. Isso tem um significado importante. Ele é único porque até agora não teve um replicamento em outras universidades. Mas ele não pretende ser único.
Ele, ao contrário, tal como aconteceu nos países que já estão mais adiante nos estudos estratégicos, ser modelo ou ser inspiração para experiências similares. E é original porque, se tratando de questões relativas aos estudos estratégicos, nos âmbitos da defesa nacional e da posição do Brasil no sistema de segurança internacional, ele teve o cuidado, o grupo que construiu o Instituto teve o cuidado de pensar o mundo a partir da perspectiva nacional brasileira. Ou seja, ler a literatura internacional, certo, mas reduzir para usar a expressão de Guerreiro Ramos, reduzir fenomenologicamente essa leitura aos interesses e objetivos do nosso país. Sendo uma unidade na Universidade Federal, pública, portanto, tem um compromisso com o país, tem um compromisso com o seu sistema democrático e seu regime republicano, mas isso não quer dizer que o Instituto tenha qualquer conotação político-ideológica, nem pode ter. Eu vou falar um pouco sobre a história, que se confunde um pouco com a minha história acadêmica, minha biografia acadêmica, que está por trás dessa criação. Eu me formei no distante ano de 1968 na Universidade Federal do Rio de Janeiro e faço parte do Magistério Superior Federal da primeira geração de profissionais. Quem eram meus professores? Meus professores eram professores dedicados, muito conhecidos, inclusive internacionalmente. Vou citar alguns nomes: Evaristo de Moraes Filho, Costa Pinto, Vitor Nunes Leal e tantos outros, Luciano Martins, que me deram uma formação muito ampla, muito sólida, mas eles exerciam outras profissões. Eles tinham diversas atividades. Talvez o mais ilustre e conhecido de todos, da Academia Brasileira de Letras, o professor Evaristo de Moraes Filho. Ele tinha, por exemplo, 3 doutorados. Doutorado em Direito, um doutorado em Filosofia e um doutorado em Ciências Sociais. Sei que seria absolutamente estranha hoje na formação de vocês, por exemplo, ou na minha própria formação. Mas houve a Lei de Diretrizes e Bases de 1967 para 68 e foi instituído o sistema que vocês hoje têm, o sistema de crédito. Eu peguei a turma seriada, o modelo francês. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então houve a necessidade muito emergente de se contratar outros professores. E se criou uma nova carreira do magistério superior. E com algumas mudanças é que hoje ainda prevalece. Eu então entrei como professor auxiliar de ensino. Me formei em 68 e em 69, em março, eu estava dando aula. Qual foram os critérios para escolher os auxiliares de ensino? Foram vários. Mas um deles foi a colocação de cada aluno nas turmas que estavam se formando. Desta parte, eu fui primeiro aluno de Ciência Política, fui escolhido primeiro, então, para ser professor auxiliar de Ciência Política. Eu não tinha um interesse maior sobre as questões militares, sobre as relações de Forças Armadas e sociedade da época. Foi apenas quando eu comecei a fazer o mestrado em Ciência Política, no Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, que numa aula do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, houve uma discussão e eu me interessei sobre a questão da literatura, sobre o que tinha acontecido no nosso país em 1964. E já então me deparei, conversando com os colegas, com os professores, da absoluta incapacidade interpretativa dos cientistas sociais brasileiros da época, dos jornalistas políticos, em suma, de todos os intelectuais que procuravam entender 64.
era uma literatura dicotômica, ou seja, ou se apoiava ou se contestava o golpe. Para uns, o golpe era uma quartelada, para outros, o golpe era uma revolução. Não era nenhuma coisa nem outra. E foi a partir daí que eu procurei fazer o meu primeiro trabalho, foi em 1971, sobre os 1000 anos de Castelo Branco. E comecei, então, a observar os 1000 dias, os 1000 anos, é do Hitler. Ato fato. Os 1000 dias de Castelo Branco. E observei também que, na verdade, o interesse sobre a temática das relações entre Forças Armadas e sociedade não era só recente no Brasil, não, ele era recente no mundo. O primeiro livro que se procurava se interessar sobre a relação entre Forças Armadas e sociedade na América do Sul foi de Edwin Lewin, de 1961, Arms in Politics, as Forças Armadas na Política. Ou seja, eu estava em 71, era 10 anos atrás, lá nos Estados Unidos. E depois desse estudo, eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra e eu pensei em não seguir por esse caminho. Eu tinha minha tese, minha dissertação de mestrado foi sobre os militares e a democracia. Eu utilizei uma metodologia estrutural inspirada em vários autores, mas basicamente, por um lado, na antropologia de Lévi-Strauss, na semântica de Jacobson e de um argentino extremamente brilhante, chamado Eliseu Verón, você deve conhecer, a teoria da comunicação dele. Meu objetivo era entender de que modo um presidente como Marechal Castelo Branco, ele se dizia liberal e era autoritário. Como é que se explicava ao nível da estruturação do seu discurso essa contradição? Chegando na Inglaterra, em Oxford, conheci o meu orientador, que era um português, Hermínio Martins, hoje Emeritus Fellow da Universidade, pouco conhecido no Brasil, mas que devia ser mais, porque na Europa ele é considerado um dos maiores sociólogos do seu tempo. Conversando com ele, ele me perguntou por que você não continua nessa trilha. Você nos trouxe aqui um projeto que foi aprovado sobre a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido muito importante no Brasil entre 45 e 64, que uniam liberais de diversas índoles, inclusive socialistas. E a UDN também sofria essa contradição que eu tinha visto no Castelo Branco. Eu queria ir, então, ver essa contradição de um militar dentro dos civis. Dizer que é liberal e, na verdade, ser autoritário. Eu, conversando com ele, ele falou, olha, pense, você está aqui para pensar. Você está aqui para pensar. Pense em continuar por essa linha. E você não vai falar comigo mais, não. Você vai falar daqui a um mês. Fica pensando. Passeia por aí. Pensa. Achei uma coisa extraordinária. Porque os meus professores jamais tinham dito para pensar. E eu comecei a pensar realmente. E fui lendo, né? Eu lia. Eu sou obsessivo, né? Eu lia obsessivamente. E fui vendo que os generais de 64 eram tenentes de dois. Muitos ministros e o próprio presidente da República tinha sido ministro, o ministro da segunda geração, tinha sido um tenente da segunda geração, certo? Mas tinha sido um tenente também. E eu realmente voltei para o meu orientador e falei, olha, eu quero fazer sobre tenentismo. E a partir daí as cartas foram dadas. Eu fui, a partir de 74, 75, me aprofundando na questão primeiro teórica das relações entre Forças Armadas e sociedade e depois na questão tópica que me interessava, que era o tenentismo. Na verdade, eu queria entender os tenentes em 22 para entender o que tinha acontecido em 64. Na Inglaterra eu conheci um companheiro que se transformou num grande amigo, René Dreyfus. E por uma coincidência,
eu estava passeando em Londres com a minha então mulher, Janete Mandelblatt, e nos reparamos com o René, que eu não conhecia, e a mulher dele, que eu conhecia, que se chamava Áurea Fuchs. E a Áurea identificou a Janete identificou a Áurea porque elas tinham sido colegas da creche. Na creche. E até brincamos porque o René mostrou logo que estava interessado na mesma questão que Forças Armadas da sociedade. E elas comentaram, nós não devemos bater bem na bola porque nós vivemos num país que tem uma ditadura e temos aqui os nossos maridos que, além de ser cientistas políticos, que é subversivo, eles também se interessam em entender os militares. Eu me lembro que elas brincaram uma com a outra. E esse conhecimento foi muito importante para a minha vida, porque o René voltou para o Brasil, escreveu o seu livro famoso, em 1964, A Conquista do Estado, que foi um best-seller, acho que está na 12ª edição. Ele foi um dos poucos cientistas políticos que eu conheci, ou cientista social, que com os ganhos do livro foi capaz de comprar um apartamento. Ele vendeu 12, 15 edições. É um livro extremamente importante. Acho que valeria só uma conversa com vocês de 1 hora sobre o livro. Não vou fazer isso, não tem tempo. Mas é um livro seminal e decisivo para se entender 64. Ele voltou para o Brasil, ele era casado com uma brasileira, a Áurea, teve um filho, Danielzinho, Dani, tá? E fez concurso para o UFMG. Mas nós fomos no ano 77, 78, nós fomos numa POX, nós viemos na nossa área, né, de ciências sociais, nos vemos e tal. Eu vou trazer você para a UF. E realmente consegui com o meu reitor que ele viesse. Ora, esse encontro foi decisivo, porque ele tinha relação com vocês, da Unicamp, de Campinas, onde também um grupo de cientistas políticos furiosos que entenderam o mesmo tema, sob pena de ser preso. Aliás, eu tive alguns problemas com a chamada política social da época. Eu sou anistiado político. Não porque eu tenha sido de qualquer partido comunista, não, mas eu não era pessoa grata ao regime. E voltando, o Eliezer, junto com outros companheiros, colegas lá da Unicamp, em 85 resolveram criar o Instituto, o Núcleo de Estudo Estratégico de Campinas, em 85. E essa motivação que acontecia em Campinas foi replicada na minha universidade. Criamos em 1986 o Núcleo de Estudos Estratégicos, o NEST, chamava-se NEST. Nossa preocupação qual era? Nossa preocupação era entender a transição que nós estávamos vivendo. Nós estávamos em 85 para 86 e nós sabíamos, mais ou menos, como os militares entravam na política. Mas não sabíamos exatamente como eles saíam da política. Mais ainda, nas nossas preocupações, nossos debates, isso para mim era uma questão central, era saber como que uma elite civil, identificada com valores democráticos e princípios republicanos, seria capaz de conquistar a lealdade e a obediência dos militares em relação a essas instituições democráticas e republicanas. A questão é complexa. Eu entrego a arma ao homem e esse homem, ao invés de usar a arma contra mim, na medida em que ele tem uma arma, e mais ainda, eu dou uma arma e o municio e o treino, ele não usa essa arma contra mim, mas ao contrário, ele usa para me proteger e as instituições que eventualmente eu possa representar. Ou seja, trata-se de um fenômeno de uma grandeza sociológica, político-ideológica, histórica. Então nós queríamos entender como é que isso ia acontecer no Brasil, quais eram os cenários para isso acontecer, como é que isso iria se colocar na prática, no cotidiano da vida brasileira. Nós fizemos algumas avaliações, eu me lembro, eu fui uma vez no Congresso Nacional junto com o René, tá? Nós
fizemos um depoimento lá, escrevemos várias coisas, não foi sobre isso, você inclusive colaborou e eu pus, né? São trabalhos importantes, vocês se puderem devem ler, com a perspectiva da lei histórica. E o NEST teve uma atuação. O NEST foi criado pelo reitor da minha universidade, da Federal Fluminense, tendo o René como o coordenador e eu como coordenador executivo. Ele era o coordenador principal. Nós fizemos algumas coisas, havia uma grande resistência por parte dos nossos colegas, né, o que era aquilo que nós estávamos querendo entender. Ou seja, os nossos colegas estavam tentando entender o movimento sindical, os partidos políticos, os grupos de pressão, os movimentos sociais urbanos, mas havia uma resistência muito grande a se falar sobre os militares. Como se nós defendêssemos os militares ou fossem deles aliados. Ao contrário, nós queríamos entender cientificamente a questão que eu estou aqui nos propondo. O fato é que, por volta dos anos 1900 e pouco, o NEST não acabou, mas foi desativado. E aí tinham acontecido coisas incríveis. Tinha acontecido, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética. Tinha acontecido anteriormente algo que foi extremamente impactante entre os militares da América do Sul, notadamente do Brasil, que foi a Guerra das Malvinas. Comecemos pela Guerra das Malvinas. O que foi a Guerra das Malvinas? Para os militares brasileiros. Foi a surpresa com a posição norte-americana em relação a este conflito, a esta guerra. A suposição dos militares argentinos é que os norte-americanos, tendo em vista o fato de que os argentinos, durante toda a Guerra Fria, tinham sido extremamente leais aos Estados Unidos, para não dizer fiéis, ou para não dizer submissos, e nessa situação de crise, os Estados Unidos não teriam dúvida em ficar ao lado da Argentina. Não foi isso, como nós sabemos, que aconteceu. Os Estados Unidos, declaradamente, como era de se supor, ficaram ao lado da Grã-Bretanha. Isso impactou, nós sabemos isso hoje empiricamente, tá? Os documentos, análises, etc. Isso impactou muito os militares brasileiros. Porque eles se perguntaram, se eles fizeram isso, com o seu aliado principal, o que é que eles vão fazer com a gente? Ou seja, começou a surgir no interior do establishment militar brasileiro uma desconfiança em relação às Forças Armadas norte-americanas, à direção da política externa norte-americana em relação a nós. Quando vem, 7 anos depois, a queda do Muro de Berlim, 2 anos depois, a dissolução da União Soviética, todo o ideário da chamada Guerra Fria, que tinha reflexo na chamada ideologia da segurança nacional, ruiu. E, portanto, surgiu entre os militares uma questão muito séria. Afinal, o que nós fazemos? O que nós fazemos? O que nós vamos fazer? Quantos minutos já tem? 20 minutos, está vendo? Uma história longa não pode ser falada tão rapidamente como eu estou tentando, ousadamente. Mas eu vou usar os 5 minutos. Me avise. 5. Você falou 20, 25, eu vou ficar no 25. Estou negociando para 30, não. Estou negociando o que você falou. Já perdi 1 minuto, me dá mais 1. Então, o fato de, por um lado, a posição norte-americana não ter conferido aos militares brasileiros uma confiabilidade maior por causa do resultado da Guerra das Malvinas. E, por outro lado, o fato do desvanecimento do clima da Guerra Fria e, portanto, da razão principal do chamado adversário interno do contexto da segurança internacional. O que era o adversário interno? O adversário interno era todos aqueles que o exército brasileiro deveria ter como inimigo. Os
comunistas e anticaterra. Desvanecendo-se isso, criou-se uma crise, a meu ver, de identidade dentro do establishment, dentro da corporação militar. Uma busca de um autor que pudesse escrever, afinal, o que eles eram. Isso fica bem claro nas análises que eu fiz, que eu tenho acesso também de outros, na decorrer da década de 90. Por outro lado, internamente, o processo da consolidação democrática no Brasil avança. Em 2005, surge um programa extremamente importante, patrocinado pelo Ministério da Educação e, ora veja você, pelo Ministério da Defesa, com apoio militar, que é o Prodefesa, que iria permitir, na verdade, iria induzir uma cooperação entre o establishment acadêmico, a corporação acadêmica e os militares. Eu tive, então, a oportunidade de apresentar um projeto extremamente importante. E qual era? Era um projeto chamado Rede Brasil de Defesa, onde nós divisávamos a necessidade de criar o fortalecimento da área de estudos estratégicos, em particular, em geral, a criação do primeiro programa de pós-graduação em estudos estratégicos de defesa e segurança no Brasil em nível de pós-graduação, um mestrado e um doutorado. Foi assim. Só que tinha uma inversão epistêmica ali. Quando eu levei ao meu reitor para ele assinar o projeto, que tinha que ser assinado pelo pró-reitor e pelo reitor, de acordo com as determinações da CAPES, e ele assinou, e depois eu vi a assinatura dos comandantes das 3 forças, da Escola de Guerra Naval, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, da Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica da Universidade da Força Aérea, e estava escrito o seguinte: instituição líder, Universidade Federal Fluminense, instituições, os termos do edital, mudou depois, primeiro era assim, subordinada às 3 escolas de altos estudos militares. Vou confessar a você, eu sou um homem emotivo, sentimental, afetivo. Eu saí dali e, em frente à reitoria, tem a praia de Caraí com vista para lá, para a Bahia. E eu fiquei ali, sabe, olhando, e eu chorei. Porque eu sabia que ali tinha acontecido algo extremamente importante. Ou seja, que aquela questão da lealdade e da obediência começa onde? Começa no coração e na cabeça. É uma questão dupla da ideologia e da hegemonia, não vou discutir conceitualmente com vocês. Mas ali se passava algo muito importante mesmo. Porque pela primeira vez no Brasil nós tivemos uma virada epistêmica. Não se tratava mais de ver as questões que são afetas a todos nós, a defesa e a segurança internacional do nosso país, do ponto de vista de cima, do Estado, pela corporação diplomática ou pela corporação militar. Se tratava, ao contrário, de inverter, como deve ser nas democracias, o ponto de vista. É a sociedade que tem que produzir estes conhecimentos, ofertar à sociedade, para que a sociedade, através das suas representações políticas, possa, enfim, definir quais serão os nossos caminhos. Então, esse brevíssimo depoimento que eu quero dar para vocês, eu gostaria de ter mais tempo, evidentemente, a história é mais longa, eu fui extremamente sucinto e centrei, ele pediu para falar sobre a experiência, né, do INEST. Eu espero que tenha servido de alguma coisa a vocês. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao Ney, ao Hector, e é sempre um prazer estar ao lado do meu querido Eliezer Riso Oliveira, que estava no início dessa marcha, cerca de 30 anos atrás. Obrigado. Oi, boa noite. Eu pensei em usar aqui esse recurso porque eu vim com o propósito de não conversar sobre esse tema, mas sobre outro tema.
Eu estou trabalhando num livro que eu trouxe aqui para revisar, eu compartilho com vocês, já tem até sumário, tudo sobre a Comissão Nacional da Verdade. E é um tema sofrido, difícil. Quem de vocês acompanha com interesse a Comissão Nacional da Verdade, por favor? Obrigado. Som. Obrigado. Quem de vocês tem interesse e acompanha, vai atrás, lê um pouco sobre a Comissão Nacional da Verdade? Por favor. 2 pessoas. Sugiro a vocês que passem a acompanhar esse tema, que é da maior relevância para o Brasil, para a cidadania, para a nossa democracia. Adianto para vocês que eu considero esse tema o tema mais importante na área de relações civil-militares no país. O que significa relações civil-militares? Significa o direito que o Estado tem, o governo tem, com base no voto popular, de dirigir a área de defesa, que tem como instrumento o aparato militar. Nós começamos a trabalhar, como disse o meu querido amigo Eurico, no momento em que as Forças Armadas eram sujeitos políticos que ditavam os rumos do Brasil. Essa foi a nossa primeira chegada ao tema de defesa nacional, Forças Armadas e sociedade. Não é mais o caso no Brasil. E a Comissão Nacional da Verdade faz uma ponte entre o poder político, a sociedade e as Forças Armadas com questões muito importantes. A anistia política, em 1979, no regime militar, já não vigorando mais os atos institucionais porque tinham sido passados para trás, tanto pelo avanço da sociedade, quanto pelo interesse das Forças Armadas de se proteger. A anistia política possibilitou, junto com outros instrumentos e outros processos, a construção da democracia brasileira. Nesse sentido, eu postulo a plena aplicação da anistia política conforme deliberação interpretativa do Supremo Tribunal Federal. Significa o seguinte: tal como vem sendo aplicado para as pessoas que foram enquadradas em leis arbitrárias porque combateram pacificamente ou com mãos armadas a ditadura, e por pessoas que a serviço do Estado cometeram crimes contra os direitos humanos. Quem pegou em armas contra o Estado também cometeu crimes contra os direitos humanos, e é necessário que, além do que a Comissão Nacional da Verdade fez, de levantar os delitos e apontar responsabilidades na área do Estado, seja necessário também que o Brasil conheça o que aconteceu de delitos contra os direitos humanos cometidos por quem combateu o Estado. Não para punir, como quer a Comissão Nacional da Verdade, mas para incorporar essa informação para que nós cultivemos a paz, a negociação como centro da atividade política. Se alguém tiver interesse, depois a gente pode conversar. É o seguinte, eu gostaria de fazer uma reflexão breve, rápida e seguramente muito incompleta sobre o Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, Vida e Morte. Porque ele não existe mais. Há uns 6 anos ele foi extinto. A universidade julgou que ele não tinha uma contribuição relevante, então ele não tinha que existir mais. E ele foi criado em 1985. As nossas universidades, por vezes, fazem o seguinte raciocínio: a quem tem e a quem teve condições, por várias razões, de ter sucesso na formação de pessoal, na publicação, na busca de recursos, a esses mais apoio. Há aqueles
que por alguma razão tiveram dificuldades e foram engatinhando no caminho, a esses a forca. E foi o que aconteceu com o núcleo. Mas para chegar a isso, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Como disse o Eurico, as instituições, no caso ele comentou a instituição a qual ele é tão ligado como criador, incentivador, e vai passar para outras gerações quando ele já não estiver mais nessa posição, e assim também o GEDES, e assim também a vocês, daqui a pouco vocês estão dirigindo instituições também. As instituições são estruturas que a nossa perspectiva humana cria. Nós trabalhamos, nós fazemos, nós erigimos instituições. E, no geral, nós erigimos instituições dentro de instituições. Então, agora eu vou aproveitar, porque me ocorreu aproveitar. A Unicamp era e é formada por unidades. Então, institutos diversos e faculdades diversas. Escola e faculdade. Não. Instituto e faculdade. Não. Dentro de cada instituto existem departamentos diversos. E dentro de cada faculdade existem departamentos diversos. Esses departamentos têm um mesmo perfil e uma mesma responsabilidade. Perfil. Eles devem associar pessoas que trabalham em determinada área. E essa área não é a área do conhecimento. Sou antropólogo, sou cientista político, etc. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque os departamentos surgem também por oportunidades, por iniciativa, por poder político, por tudo mais. Mas o que ocorre é que o desenvolvimento da pesquisa tendia a ficar uma camisa de força com relação aos departamentos. Por exemplo, diante de um problema urbano, como a saúde pública relacionada a problemas de água, esgoto e educação. Tinha algum departamento que cuidasse de política pública? Porque isso é política pública. Não. Então, pessoas tomaram a iniciativa e pegaram o departamento 1, 2, 3, por exemplo, economia, sociologia e qualquer coisa, e criaram uma área comum que recebeu nome de núcleo interdisciplinar de estudos, por exemplo, de meio ambiente, ou pá. Em 1984, a Universidade de Campinas estava desenvolvendo essa experiência e surgiram alguns núcleos interdisciplinares. Foi o que aconteceu conosco. Como eu disse a vocês, são pessoas que tomam iniciativa, foi o que aconteceu conosco. Desculpa trazer um pouco da minha história. Eu fiz um mestrado na Unicamp na década de 70 e fui contratado como professor. De 77 a 80, eu fiz o doutorado na França. Foi quando eu conheci o René Dreyfus por telefone, por iniciativa dele. Eu estudava na Irlanda. Aliás, falar do René Dreyfus é uma coisa sempre emocionante e ao mesmo tempo alegre, porque é o pesquisador seguramente mais talentoso da nossa geração. Tanto pela inteligência, quanto pela dedicação, pela produtividade, pela formação de gente, quanto pelo fato de que a história dele explica que ele fosse poliglota. Enquanto a gente trabalha com 2 ou 3 línguas no mesmo, ele trabalhava com 7, por aí. O espanhol, o alemão dos pais, o francês, o Yiddish, o israelense moderno, o francês, etc. Então, a capacidade dele de acesso a informações era muito grande. Então, o René Dreyfus, que por sua vez era amigo de um coronel do Exército, que eu já havia conhecido quando fiz a primeira pesquisa. Eu fui à Escola de Estado-Maior do Exército.
nós começamos a conversar sobre a necessidade de nos inserirmos nesse formato que a Unicamp estava criando. E aí nós conversamos a respeito e fizemos uma proposta ao reitor Pinotti. E o reitor Pinotti processou isso em 1985, o Núcleo de Estudos Estratégicos foi criado. Nós definimos, na ocasião, os criadores do núcleo, que envolveu também o professor João Quartim, da Unicamp, e foi chegando logo depois o professor Shigenori, e foram chegando os que já estão de cabelo branco, mas que na época não tinham, né? Vocês, Suzelei, e outros mais jovens. Então, na verdade, um grupo passou a ser uma comunidade de estudos e de estímulos recíprocos. Nós trabalhamos com 3 áreas naquela ocasião, pelo que eu me lembro. Forças Armadas e Sociedade. Era a área em que eu desenvolvia relações, estudo de política, ligando Forças Armadas à ditadura e à democracia, e era o nome que eu gostaria que fosse do núcleo. Acho que Forças Armadas e Sociedade é um tema muito forte. Eu aprendi isso na Argentina, que as pessoas gostavam muito disso, e também na Espanha, Forças Armadas e Sociedade. Havia um tema comum sobre o qual nós conversávamos, que era a defesa nacional, e o coronel Cabagnari gostava muito da temática de estudos estratégicos. Então, o núcleo surgiu porque nós tivemos a sagacidade de realizar em 1984, com o apoio da reitoria da Unicamp, um seminário sobre transição política, que teve grande repercussão. O meu orientador na França teve a gentileza de vir, Alain Rouquier, e nós trouxemos diversas outras pessoas, e vieram pessoas por iniciativa própria. A partir daí, na verdade, esses temas, mais relações internacionais, que o professor Shigenori levou e que outras pessoas começaram a cultivar, montaram o que veio a ser o conjunto de virtudes de pesquisa do núcleo da Unicamp, Núcleo de Estudos Estratégicos. E foi um momento particularmente feliz, porque algo acontecia assim em outros países. Em 1985, 84, os amigos da Argentina tomaram a iniciativa de levar gente para lá. E lá surgiu um centro de investigação, Forças Armadas e Sociedade. As relações pessoais, institucionais e de pesquisa explodiram nessa época, envolvendo Argentina, nós, Eurico, que tomou a iniciativa, René, junto com você, Peru, Chile, Equador, México, em relações já formalizadas, como havia um ambiente de sociologia, um ambiente de ciência política, e nós ocupando um espaço mais ou menos assim, intergrupos. Eu creio que o núcleo contribuiu para trazer o tema ao país. Não que o tema não existisse. Eu faço uma sugestão a vocês. Na próxima semana, nos próximos dias, vocês quem vê jornal todo dia aqui? Isso. Tentem ver se há notícias relativas à defesa nacional. Tem pouco, mas tem muito mais do que tinha. Tempos atrás, as notícias relacionadas à defesa nacional eram a problemas administrativos, morais, etc., nas Forças Armadas. Eu vou usar uma expressão para vocês aqui de propósito, me desculpe se parecer um pouco de baixaria, mas teve uma ocasião em Brasília que um taifeiro é um empregado doméstico na área militar, só que ele é militar também. Ele meteu bronca, reclamou e veio para a imprensa porque ele lavava as roupas íntimas da família do militar com quem ele trabalhava.
Isso ficou conhecido na imprensa como o caso das calcinhas da senhora do brigadeiro. Então, teve uma época em que esse tema florescia muito na imprensa. Mas agora, há jornalistas especializados, há muita gente boa que trabalha com temas importantes sobre defesa nacional. Essa é uma grande mudança no Brasil. Uma grande mudança no Brasil. Há um sem número de livros dedicados aos temas que nós estudamos, e os jornalistas fazem isso com preciosidade de talento. Por exemplo, sobre a Guerra do Araguaia. Por exemplo, um livro dedicado, do meu modo de ver, um pouco de culto à personalidade, ao Marighella. Mas o que tem de informação histórica relevante naquele livro é uma maravilhosa obra de um jornalista. Eu creio que a presença na imprensa do tema defesa nacional contou no que nós pudemos fazer com as iniciativas a partir do núcleo. Vejam, não estou dizendo que é por isso que o tema hoje é importante, mas na nossa modesta condição, nós fizemos. Cavanhaque